E aí, pessoal, boa noite. Como sempre, esperar uns minutinhos para o pessoal chegar, estão sendo avisados. Se vocês conhecem alguém que gostaria de assistir esse Doutor Convida, aqui na setinha, manda uma mensagem para daqui a pouco a gente começar quando todo mundo já estiver por aqui, tá bom? Mas antes de iniciar propriamente com o nosso Doutor Convida de hoje, né, que vai ser sobre estimulação até o ano de idade, do Nascer ao Andar, com a Lígia Conte, do Desenvolve Criança. A gente estava esperando muito esse dia, eu estava esperando muito. E com certeza vocês vão adorar. Quem já conhece o perfil da Lígia, né, o Desenvolve Criança, já sabe o trabalho dela, assim, um trabalho incomparável, né, nessa área de desenvolvimento motor infantil, desenvolvimento infantil em geral. Mas só para passar a programação da semana, continua, viu? Não tem esse negócio de fim de ano, vão parar, não sei o quê. Então, quarta-feira vai ser o pessoal do que está no Padflix, que entrou no Padflix. Eu vou falar sobre vitamina D lá, protocolos em geral, certo? Sobre vitamina D. Mas aí no domingo voltamos aqui com um tema que eu acho que também todo mundo tem vontade de ter, que é desfraude. O nome do Doutor Convida do próximo domingo é O Desafio do Desfraude. E vai ser com alguém que tem tem muita expertise nessa área, só trabalha com isso, que é com a psicoterapeuta Ludmila Delisola. Ela é PhD em desenvolvimento humano e tem uma larga experiência nessa questão do desfraude. E que a gente sabe que desfraude não é tranquilo, não é para todo mundo que desfraude é uma tranquilidade, não, né? Então, eu peço a vocês que não percam o próximo domingo. Na verdade, já tem programação feita até 31/1, viu? Todo domingo. Ao invés de vocês ficarem assistindo certas coisas que as deixam estressadas, ansiosas, estressados, ansiosos para os pais, todo domingo aqui eu tenho certeza que cada um de vocês sai com um conteúdo de valor, sai com uma informação nova, especialmente na questão do cuidado com as crianças. Olha aí, Lígia já está por aí. Eu acho que já deu, né? 3 minutinhos, 4 minutinhos. E aí vou chamá-la para a gente começar, porque hoje tem muita conversa sobre esse tema. Esse é um tema que dá para fazer um curso, né? Mas na verdade a gente vai tentar sintetizar as coisas de forma que fique mais fácil de vocês entenderem. Vou desativar os comentários para chamar a Lígia. Vamos lá. Deixa eu ver. Espera aí. Lígia tem que... Pede lá, Lígia, para participar. Para eu ver você aqui. Solicita lá no início a participação. Ou ela caiu. Alguma coisa aí. Vamos ver. Vamos esperar um pouquinho. Às vezes falta ela... Às vezes cai Deixa eu ver aqui se eu acho ela no meio da lista. Porque todo mundo entra aqui e pede para participar, mas esse pedir para participar significa entrar na live. Agora, olha aí. Olha ela aí. Tá chegando. Olha aí, Aí, deu boa. certo Tudo agora. Boa bem? noite, tudo bom, Lígia? Como vai? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu prefiro fazer de fone também. Não sei se dá para Tá ouvir assim. perfeito, tá perfeito. Tudo bom? Tudo jóia. Olha, primeira coisa, antes de mais nada, é dizer duas coisas para você. Agradecer pela Imagina, eu que agradeço. disponibilidade. Domingo à noite não é brincadeira, não. Mas a segunda coisa mais importante é dizer, agradecer pelo tanto que eu já aprendi com você, viu? Ai, que O seu bom. perfil já me ensinou muito. Eu acho que a gente tem a oportunidade nele de ter uma temática que é também da pediatria, mas de uma forma Uhum. muito mais
fácil de absorver, coisas que a gente não vê no livro, porque, na verdade, na pediatria a gente conhece os marcos, acaba absorvendo um pouco dos marcos, dos pontos, mas não com a fluidez que você mostra para a gente entender que existe um caminho, né? Um E esse caminho caminho. é diferente você saber os marcos e você dar o caminho, mostrar o caminho. E eu acho que você mostra isso muito bem, tanto para nós, profissionais, então eu digo, Obrigada, fico feliz. se eu fosse preceptor de futuros pediatras, eu dizia, olha, é obrigação maratonar do começo ao fim o perfil da Lígia para aprender coisas que o livro não vai nos mostrar. Ai, que legal. Não, fico feliz que Então, sim. A ideia é essa mesmo. Eu ponho toda a minha energia nisso. pois você está sendo muito bem sucedida, não só em ensinar as famílias, mas com certeza muitos profissionais gostariam de estar lhe dizendo e lhe agradecendo como eu estou fazendo aqui, Ai, viu? que Então, muito mais uma vez, obrigada obrigado. mesmo. Vindo de você, eu fico feliz, que a recíproca é totalmente verdadeira. Beleza. Então, vamos logo começar, né? Eu vou colocar aqui, a gente fez como sempre uns slidezinhos para a gente guiar, não ficar batendo muito papo e saindo do tema, mas assim, só para vocês anotarem aí, quem não segue a Lígia, @desenvolve criança, é o perfil dela, e a gente vai falar hoje sobre isso, estimulação motora do nascer ao andar. Lógico que a gente não vai falar toda a parte de desenvolvimento motor, mas a gente quer deixar vocês com uma linha do tempo na cabeça para seguir. Então, tudo começa por essa grande pergunta, né? Estimular desde quando e onde? Como é aí a sua visão nessa parte? Bom, primeiro de tudo, queria super agradecer o convite. Estou feliz demais de estar aqui. Acho que é uma oportunidade enorme. Tinha muita gente pedindo para a gente fazer esse encontro. Incrível a sinergia, muita gente pedindo mesmo. E eu queria começar dizendo assim: acho que a pergunta foi bem certeira. Eu acho que existe um preconceito sobre o termo estimular, né? E é um termo que eu gostaria que ele fosse abolido, na verdade, mas às vezes a gente consegue trocar pelo incentivar, mas muita gente ainda não consegue absorver o conceito. Então eu costumo dizer assim: o estímulo, ele é muito diferente do hiperestímulo, né? E quando a gente usa o termo estimular, muitas vezes as pessoas já vão para o hiperestímulo. Então, quando a Verdade. gente fala de estimular um bebê, por exemplo, muita gente imagina aquele monte de luz, um monte de barulho, né? Aquelas coisas todas. Então, eu queria primeiro de tudo dizer que o estimular, ele vem de coisas muito pequenas, da nossa fala, do nosso toque, do posicionamento do bebê, da rotina que a gente tem com o bebê, tudo isso é estímulo. Então, quando a gente fala que o estímulo ele tem que vir desde o intraútero, quando a gente fala que uma mãe tem que conversar com a barriga, tem que, né, acariciar, cantar, tudo isso já é estímulo. E o estímulo propriamente dito, ele não significa que a gente está ali para fazer o bebê ficar excitado, nervoso, de modo algum. Então, eu acho que primeiro é desmistificar isso, né? Eu tenho até um destaque no meu Instagram, onde eu explico tudo isso direitinho, mas acho que todo dia eu respondo para muitas pessoas por direct exatamente isso. Por quê? Porque as pessoas imaginam que estimular significa você ficar ali, fazendo exercício, chacoalhando a criança, pondo música, e não é. Então, essa é a primeira coisa que eu queria explicar. Então, estimular desde quando? Desde a barriga, desde o nascimento. E o pai E o, também, né? Não é só a e mãe, o, o pai o também pai pode também, cantar, com falar, não é? certeza. Com certeza, né? Tem bastante estudo já que mostra que o bebê, quando ele nasce, ele sabe discernir, inclusive, o timbre da voz, né? Do que ele escutou lá dentro. Então é muito importante conversar, falar que aquele bebê é muito amado, que quando ele chegar tá todo mundo pronto esperando. Inclusive, dentro dos estudos de prematuridade, se fala muito de que se o bebê ele está preparado para o nascimento, né? Se você conversa com ele sobre o nascimento o tempo todo, são bebês que reagem melhor a um nascimento, um parto prematuro, por exemplo, né? Uhum. Então isso é extremamente importante. E a sua pergunta do onde, na verdade, assim, qualquer espaço é um espaço para a gente fazer um incentivo positivo num bebê. Então, lógico que eu sou a maior louca do chão, né? Então, para mim é o chão tanto que eu não sei sentar em outro lugar, eu vivo no chão.
Mas o chão é sempre o melhor lugar de estímulo, e quando eu falo chão, queria deixar muito claro para todo mundo que a gente não fala de colocar um recém-nascido em cima de um piso frio, né? Então, quando a gente fala chão, a gente está falando de um ambiente adequado, com um tapete térmico, enfim, para quem não tem o tapete, o EVA, um edredom dobrado, alguma coisa assim. E eu costumo falar, doutora, uma coisa assim que eu acho que a gente podia, bem no começo, deixar isso claro. Existe um cenário, existe na vida para tudo, um cenário que é o ideal e existe o cenário possível. Você tem que buscar dentro desta linha o que cabe na sua vida, na sua rotina. Então, qual é o cenário ideal? O ideal é que você coloque esse bebê no chão desde o início, que ele tenha um cantinho dele, que você consiga ter as orientações corretas desde o início para fazer os estímulos adequados. Isso é possível? Muitas vezes não. Tá? Então, muitas vezes a casa tem um cachorro que não dá para pôr junto no chão, muitas vezes a casa não tem um espaço de pôr no chão. É lógico que todo lugar dá para a gente improvisar, mas assim, é importante saber que existem situações onde isso não acontece e tudo bem, a gente faz o que está possível dentro daquilo que nós sabemos que é o ideal. Então, assim, fica aqui o meu abraço para todas as mães e todos os pais que gostariam de ter feito melhor e não puderam ter feito melhor por falta de conhecimento, alguma coisa assim. Mas é importante saber que a gente tendo o conhecimento, que é o que eu sempre falo, o conhecimento liberta a gente sabe, a gente sabendo qual é o ideal, a gente busca o possível. Eu acho que é esse o principal recado que eu queria dar. E eu acho que é importante isso que você está falando, e levando em conta que você muito bem fala do estímulo antes de nascer, deve ser apropriada essa informação no pré-natal, né? No São duas pré-natal. coisas que eu acho que a gente, como pediatra, pede muito que seja trabalhado no pré-natal. Um é a amamentação antes do bebê nascer, Sim, porque é difícil você estabelecer algo que precisa de certo conhecimento a hora que o bebê já nasceu e está ali necessitando mamar. E essa coisa do exatamente. estímulo eu acho a mesma coisa, né? A gente precisa. As pessoas às vezes estão preocupadas com várias questões relevantes, Enxoval, né? mas Tantas precisa coisas. entrar esse pensamento, porque como a gente vai. É o objetivo da gente chegar um pouco dessa conversa hoje, mostrar para as pessoas que existe um caminho a ser traçado e nós não podemos pular etapas ou antecipar etapas. E isso não é para denotar em ninguém aquela sensação, ah, meu Deus, eu fiz errado. Não é isso. É para Exatamente. trazer essa mensagem para que todo mundo passe para frente e e tentemos com que as gerações ocorram essa mensagem esteja bem absorvida Não, e tudo é durante a aprendizado, né? Tudo é gravidez, né? Então, aprendizado. Quanta coisa a gente não sabia e hoje a gente sabe. Quanta coisa eu não sabia quando eu tive minha primeira filha e hoje eu sei com a segunda. Então, tudo é aprendizado. A culpa, ela não tem que entrar aí, né? A gente, você sabe que eu acho até importante citar. Eu fiz um estudo há uns meses atrás, né, na clínica onde eu trabalho, para ver qual era o fluxo, a maior busca de pacientes que eu tinha, de que faixa etária, né? Então, a maior faixa etária que eu tenho procurando atendimento para atraso de desenvolvimento é a faixa etária dos 5 aos 8 meses. E o que isso mostra para gente? Isso mostra que para lá para gente que essas trás, mães não têm informação, esses pais não têm informação, e que quando vai chegando ali a hora de, meu Deus, tem que sentar, meu Deus, tem que introdução alimentar, engatinhar, aí meu não Deus, tem que chama engatinhar, atenção. aí vem aquele desespero, e aí essas pessoas buscam informação. Então, eu estou fazendo um trabalho assim que eu gostaria muito que desse certo, estou tentando fazer um trabalho nas maternidades e tudo, para que esses pais saiam da maternidade com um simples folheto que seja, dando dicas básicas do que tem que ser feito nos primeiros meses ali de vida. Porque se a gente colocar isso no papel, com certeza esse boom desses pais que vêm do quinto ao oitavo mês não vão mais existir, né? Isso. Porque eles vão ter ali, e é um trabalho social mesmo, né? Ou, Eles têm ou que. virão aqueles que, de fato, a criança está tendo um desenvolvimento atípico e a Exatamente. gente precisa buscar uma causa, que é o Intervir, com natural certeza. também, né? Então, Aham, eu acho com que certeza. eu sinto a mesma coisa que você, no sentido assim, eu vejo que quando a gente pega um bebê que chega com essa idade, ou às vezes até um pouquinho mais tarde, para mim, como não era, vamos dizer, meu paciente, e você aborda isso,
você vê que para trás não foi falado. Não Isso foi falado. não entrou na conversa, né? Então, quando eu pego um bebê de 6 meses de idade que nunca foi pro chão, eu digo, mas como não foi pro chão? Você vai estar no chão hoje. Vai começar agora a fazer isso. Mas porque talvez exista um pouco, e por isso que eu coloquei aquele título Colo Tem Limite, para o pessoal Fez muito entender o bem. seguinte, a gente está tendo famílias menores, a gente está tendo uma busca muito grande, às vezes, por proteção, naturalmente, isso é muito importante para a criança, mas isso está denotando essa espécie de superproteção, uma Sim. nova superproteção. É a superproteção da tal da vitamina S e a superproteção do chão em consequência. Então, são crianças que, de certa forma, nunca tiveram contato com a superfície dura, ou fica no carrinho, ou fica no colchão, ou fica no berço, ou fica sempre em lugares onde, digamos, o estímulo muscular não é o mesmo daquela superfície E dura, aí a né? gente ouve esse tanto de gente questionando sobre, ai, por que que agora a gente vê tanta criança alérgica? Ai, por que que agora a gente vê tanta criança com problema de sensorial, com problema de não me toques, com problema de desfraude? É isso, né, gente? É isso, São começa crianças. aí. Exatamente. A próxima pergunta que sempre me fazem é porque tem gente que gosta de quantificar. Eu digo, olha, se De vocês começarem a número, é. quantificar tudo, vocês vão endoidar, porque é 200 gramas, 180, 120, é para ser assim, assim, assado. Mas assim, vamos dizer, o que é que a tia Lígia aí orienta para as mamães dela? Ó, coloca. Então, Ela quer saber quantas vezes, que hora, como é, quanto eu tempo, como costumo é que dizer assim, isso varia muito de acordo com a idade do bebê, porque vamos pensar num recém-nascido. O recém-nascido tem janelas de sono, né? É tudo muito picado ali, ele mama muito, ele dorme muito. Então, o que eu costumo falar é que nesses primeiros meses ali, até mais ou menos os 2 meses, a gente coloca de bruços, a gente faz os estímulos, né, de voz, de toque, tudo. Quando esse bebê está acordado, esse bebê está disposto, né? Não adianta a gente ficar insistindo com um bebê que está com sono, que quer mamar. Então, obviamente que quando ele é menor, a gente faz com uma menor frequência e por um menor tempo. Então, às vezes as mães me perguntam, quanto tempo eu deixo meu recém-nascido de bruços? Quem vai dizer isso é o é recém-nascido. ele. Quando ele Se se você aperrear, você coloca, ele fica sabe. um pouquinho, ele dorme, você deixa dormir. Se ele fica um pouquinho, ele reclama, você acolhe. Se ele descansou, você tenta de novo. Quem diz isso é o bebê. Quando a gente fala, por exemplo, de um bebê de 6 meses, a gente já pensa no inverso. O ambiente do bebê é o chão. Que hora você tira ele do chão? Eu falo isso sempre. Que hora você Exatamente. tira? Eu tiro para dormir, eu tiro para dar banho, eu tiro para alimentar, eu tiro para dar um afago, para passear na rua no carrinho um pouquinho. O resto é chão, é o ambiente dele. Então o Verdade. raciocínio ele é invertido mesmo. Por que quando um bebê começa a andar, a gente resolve soltar no chão? Entendeu? Então, assim, essa frequência ela é muito, lógico, definida pela idade do bebê, mas primeiro de tudo, os pais, os cuidadores, né? Enfim, quem cuida da criança, perdeu o medo daquilo, entendeu? Quando você perde o medo, essa frequência ela vira natural. A E coisa eu vai acho sendo que tem que natural. ser, é igual eu falo a questão da introdução alimentar que o pessoal fica, é isso, é BLW, é tradicional. Eu digo, olha, quem vai te dizer isso é o bebê, não é o contrário, não, não é você que vai impor. Então eu acho que isso, Exatamente. você não deve ficar com aquele pensamento assim, 2 minutos, eu vou contar no relógio agora e vou anotar todo dia quantos minutos ficou. Não é esse o objetivo. O objetivo é colocar e sentir por parte do bebê a aceitação crescente que vai ser Mas isso vem natural. muito também, doutor, de alguns. Existe uma coisa médica ainda nisso, de passar tempo. Então, eu pego muito bebê que os pais falam assim para mim: olha, o pediatra mandou eu colocar 3 minutos 2 vezes ao dia. Aí ele mandou eu colocar 10 minutos a partir do quinto mês. Eles vêm com uma receita de bolo, entendeu? Aí é Não difícil porque pode. você pega os pais que não têm informação, recebem uma informação dessa, eles vão seguir o médico, E eu obviamente, né? falo para você uma coisa, eu tenho aqui uns trocentos livros de puericultura e nenhum tem Nenhum fala isso. determinação de minuto, não. Com Não, de certeza. minuto. Então eu acho que isso acaba sendo. Eu peço às pessoas, esqueçam essa matemática. Esqueçam de ficar contando quantas vezes fez cocô, quantas vezes fez xixi. Daqui a pouco a gente vai estar medindo até os ml de xixi do bebê por dia. Isso só vai acrescentar angústia para você, né? Só Então, assim, angústia. a mesma coisa em relação a isso. Olha, agora o que eu acho que é um bloco importantíssimo, que eu quero que você fale para cada um
dos tempos, digamos assim, fazer aquela sua linha do tempo, que tem um post lá que é obrigatório da Lígia, que é a linha do tempo do desenvolvimento. Não Tá. entre no perfil dela sem antes decorar Obrigada, esse post obrigada. para não mandar inbox para ela e ela ficar chateada porque tá tudo lá nesse post. Mas Tá. vamos um passo a passo agora, né? Então, um bebê de 1 mês, o que é que se espera do ponto de vista motor, né? O que é que se espera Então, a gente considera o recém-nascido, né, ali até o até 28º 1 mês? dia. Isso. Então, o que que a gente espera de um bebê nessa fase? A gente espera que seja um bebê que esteja dormindo bem, mamando bem, e que seja um bebê que consiga vivenciar a postura prona, a postura do bruços, né? Então, quando as pessoas me questionam, obviamente que um bebê nessa idade ele está sempre sob supervisão. Então, a gente coloca posicionado de bruços, a gente tem que lembrar que esse bebê é um bebê de postura flexora, né? Eu até peguei a boneca aqui para mostrar, mas enfim, a gente tem que lembrar que esse bebê é um bebê que está todo dobradinho. Então, muita gente me questiona sobre como colocar de bruços e a gente coloca de bruços nessa postura, todo como se ele tivesse intraútero mesmo. E o que que a gente espera desse bebê? A gente espera que ele comece a vivenciar pequenos movimentos antero-posterior de cervical só. A gente não espera que ele ande, que ele fique em pé, que ele engatinhe. A gente tem que lembrar que ali até o 5º mês, mais ou menos, os reflexos primitivos estão todos presentes. Então, quando você leva o seu bebê ao pediatra e ele testa reflexo de marcha, ele testa todos esses Preensão reflexos. palmar, plantar. Exatamente. Isso é uma coisa, é uma conduta médica, isso não tem que ser feito em casa. O bebê nessa fase tem que vivenciar a postura prona. Beleza. É, eu posso ir 2, falando? Você 3 vai... meses. Isso, Pode, eu vou. Não, Então, você vai ali, falando que eu ali vou notando. próximo ao 2º mês, esse bebê começa a ter uma sustentação um pouquinho maior dessa cervical. E ele, como a mão dele está mais abaixo na postura flexora, mais abaixo aqui do tronco, ele começa uma fase muito importante, que é a fase de sucção. Então, esse bebê ele tem que experienciar sugar as mãos, sugar pequenos objetos não, objetos que entrem em suas mãos. Eu tenho um post que fala muito disso, das argolas, dos objetos fáceis de colocar na boca. Então, assim, quando você dá um objeto na mão de uma criança dessa idade, que ele não é um objeto de fácil apreensão, ele não vai executar o que ele tem que executar. Por isso que a gente fala que tem os brinquedos adequados. Então, para essa fase ali dos 2 meses, é muito adequado brinquedos que ele consiga segurar e consiga, neste movimento antero-posterior da cabeça, vivenciar a sucção. Tá? Então, sugar a mão, eles costumam pôr a mão inteirinha e fazer o movimento de sugar. A gente orienta que não tire, existem muitos problemas futuros vindos da ausência desta fase. Então, esta fase de sucção, a gente, né, hoje, estudando bastante a fase de desenvolvimento, a gente vê que a língua é a base do nosso desenvolvimento. Então, toda a parte postural, tudo que a gente tem de aquisição motora, ela começa na língua. Então, é muito importante que essa criança tenha capacidade de sugar e que ela aproveite bastante o bruços dessa forma. Ali, entre 2 e 3 meses, é uma fase onde o bebê também tem que começar a fazer o que a gente chama de lateralizar. Então, através dessas movimentações que ele faz antero-posterior, ele começa a fazer rotações, notando o ambiente, e essa rotação faz com que, muitas vezes, ele faça movimentos de tombar para o lado, né? Então, a gente tem que lembrar que nessa fase a cabeça pesa 1/3 do corpo, então, muitas vezes, esse movimento ele se inicia pelo bloco cervical, né? Um movimento do giro da cabeça mesmo, e essa vivência de ficar sobre o lado, sobre a lateral do corpo, dormir nessa posição sob supervisão, tudo isso é muito importante. Essa é uma fase importante para a gente notar preferências, um pescocinho que só vira para um lado, um bebê que só mama num seio, um bebê que só leva uma mão, um dedinho até a boca, as assimetrias, que eu acredito que a gente vai falar disso já já, mas é uma fase extremamente importante de você notar qualquer achatadinho na cabeça do bebê. Por quê? Porque aqui a gente está numa janela importantíssima de tratamento. Então, se esse bebê, a gente está falando aqui de um bebê que já vivencia o chão, quando ele está ali com 2, 3 meses, ele já tem a vivência de ter uma superfície rígida e protetiva, né, um tatame, alguma coisa assim, onde ele fique,
Dessa lateralização que ele começa a fazer, ele começa a apoiar o peso em cima do cotovelo. E este apoio em cima do cotovelo é importante para o alinhamento de escápulas e para o ganho sagital de força. Então, quando a gente pensa num bebê, por exemplo, que posteriormente ele tem que engatinhar, a gente tem que pensar que se ele não se apoiou sobre os braços e não ergueu as escápulas, ele não tem esse alinhamento. Então é muito importante nesta fase que ele comece a fazer a tão temida esfinge, né? Que se apoia e ergue ali o tronco, erga o tronco, e a partir daí a gente está preparado para as fases que vêm a seguir. Beleza. Uma coisa, Lígia, que eu vou falar para as pessoas nessa fase é que é completamente normal, esperado, tranquilo, esse estímulo constante do bebê com a mão na boca. A mãe me enlouquece, tá com dente para nascer. Não, não tá com dente para nascer. E tem que sugar. Ele precisa disso. Inclusive, a gente não tem muita evidência, mas eu tenho um livro muito interessante sobre psicossomática infantil, onde ele fala o seguinte: essa fase, como o Lígia falou, é essencial, porque essa sucção é uma sucção não só do ponto de vista não nutritiva, mas extremamente prazerosa. O bebê não está... Prazerosa, sistema límbico. A gente ativa o sistema límbico. Então, existem correlações, é muito difícil fazer um estudo desse, mostrando que bebês que foram privados, ou seja, que ativamente se tirou a mão, tem mais incidência de ansiedade lá na frente. Isso. Então, a formação, o desenvolvimento é no eixo motor, psíquico, os sentidos. Então, isso está totalmente interligado nesse cérebro de informação. Então, eu peço só uma coisa: não tirem a mão do bebê da boca, e o melhor mordedor é a própria mão. A própria mão. E assim, a gente vê muita gente recomendando cobrir a mão, amarrar a mão. Nunca. Gente, isso causa danos irreversíveis assim para o bebê. Então, essa fase de sucção, ela inclusive está muito ligada ao desenvolvimento da linguagem lá na frente. Então, assim, nessa fase é muito importante que a gente deixe sugar. E vou fazer aqui um adendo, né? Eu recebo muitas mensagens dizendo que o bebê não tolera o bruços, né? Então, o que eu quero deixar de recado aqui para essa fase? Se o seu bebê... Primeiro de tudo é a gente lembrar que o bruços é uma postura fisiológica, tá? Então, o bebê, ele tem, fisiologicamente, ele tem tolerância a esta postura. O bruços é imprescindível para a formação de todas as cintas de sistema digestivo, de sistema gástrico, tudo aquilo que vai dar sustentação para todas as vísceras do bebê. Então, quando a gente coloca um bebê de bruços, a gente não está maltratando essa criança, a gente não está fazendo mal a ela não está sentindo dor. Porém, alguns casos, como por exemplo a presença de um torcicolo congênito, que é o encurtamento do nosso esternocleidomastoideu, o encurtamento desse músculo pode levar a uma intolerância à postura. Então, se você tem um bebê que você tenta colocar de bruços e ele chora, ele reclama, ele não tem posição, é aquele bebê que ele fica desconfortável, este bebê, você tem que reportar isso ao seu médico e, de repente, ver a orientação de procurar um fisioterapeuta especialista em bebê. Eu sempre reforço isso, tá, gente? Porque não basta você procurar ajuda e ser um fisioterapeuta de adulto, um fisioterapeuta de criança. Quando você vai tratar bebê, você precisa buscar um fisioterapeuta especialista em bebês. Tá? O cérebro... Bebê já é outro... Criança já é outro mundo, imagina bebê. O crânio do bebê, a pelve do bebê, é tudo diferente. Então, quem trata um crânio de adulto não vai conseguir tratar um crânio de bebê. Tá? Então é muito importante isso. E nessa fase é uma fase onde esses primeiros pequenos sinais de uma intolerância de postura, de uma preferência, eles são assim super importantes para a gente fazer um tratamento eficaz no caso de realmente haver uma necessidade. Beleza, agora findando o terceiro mês, entrando no quarto, quinto. Então, esse é um marco super legal, porque nessa fase a gente começa a ter um bebê que já tem movimentos mais ali blocadinhos, né? Então é a fase que eu ensino lá até no meu Instagram do movimento da canoinha, da gente ensinar esse bebê a pegar os pés, aí ele começar a jogar o corpo para a direita, para a esquerda, ele começar a pivotear, rodar em torno do próprio eixo no chão, né? Então ele começa a ter uma vista de um alcance maior, ele começa a se interessar por objetos, ele já é um bebê que interage com o ambiente. Então eu queria até aqui fazer uma outra orientação, que é algo que eu recebo muita mensagem de gente que eu atendo de fora, que fala assim: Lígia, essa dica mudou aqui em casa. Muitas vezes eu falo para as mães que precisa existir um ambiente do bebê,
E os pais fazem esse ambiente no quarto do bebê. E aí o que acontece? Eles colocam um tatame lá dentro e aí 2 vezes no dia eles entram lá com o bebê, põem no chão e ficam lá. Aí fica 10, 15 minutos, o bebê começa a reclamar, sai, né? E eu falo muito que o ambiente do bebê tem que ser o ambiente da família. Então, onde essa família fica? Essa família fica na sala? Gente, esse ambiente tem que ser na sala. Porque se você vai lá para dentro do quarto para colocar o bebê, esse bebê está sabendo que aquele não é o ambiente da sala. E ele sabe que aquele é um período curto, é um período de teste que ele está ali dentro, porque depois a mamãe e o papai vão sair dali. Então, ele não reconhece aquilo como ambiente dele. Se você tem um tatame no meio da sala e o pai passa para trabalhar na mesa, a irmã passa para o banheiro, você passa para a cozinha, e aquele bebê está ali no chão, ele faz parte do ambiente. Então, essa é uma dica importantíssima, principalmente para essa fase onde esse bebê roda. Eu falo que o bebê de 4 a 5 meses, ele tem que ser um bebê que você coloca no chão e fala, a mamãe vai ali pendurar roupa. E quando você volta, ele não está naquele lugar, ele está lá no outro canto, você não sabe como ele chegou. Ele foi rolando, ele foi girando, ele foi empurrando com o braço só, mas ele chegou. Então, nessa fase, a gente tem o início do rolar, né? Eu falo início porque a maioria dos bebês faz um movimento de primeiro vir de barriga para cima para o bruços e a maioria dos bebês demoram um pouco mais para a aquisição do desvirar. E eu queria falar também que, assim, o desvirar, gente, não fiquem angustiados, o desvirar é um movimento super complexo. E o desvirar, ele é dependente de outros anteriores, como, por exemplo, se erguer na esfinge. Então, um bebê que ele não vivenciou o chão nesses 3, 4 primeiros meses, ele vai ter dificuldade de desvirar. Porque o desvirar, ele não é um simples movimento de jogar a cabeça mais nessa fase. Ele é um movimento de toda a musculatura, de braço, de ombro, de escápula, é uma rotação muito grande. Então, nessa fase, a gente espera que esteja havendo esse início do bebê mudar de postura no chão. Então, assim... Aí, tá me ouvindo? Tô Parou, eu falei, será que eu tô falando? Não. Tá louca. Então, o que acontece? Nessa fase, começa aquele desespero do sentar, tá? Então, o meu bebê quer sentar, o meu bebê quer sentar, então testando o meu bebê sentar. Então, vou explicar do jeito mais didático possível para ficar claro, tá? Este bebê, ele se movimenta assim, né? Ele se movimenta assim, ele se movimenta desvirando, ele se movimenta se arrastando. Essa minha boneca tem a cervical frouxa, mas enfim, já tá assim o bebê. É hipotônica ela. É hipotônica. O que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente põe esse bebê neste decúbito, o que ele começa a fazer? Ele começa a querer mudar de ambiente e ele começa a ter movimentações que muitas vezes ainda são movimentações reflexas de fazer contrações no corpo. E a gente que está assistindo, a gente acha que esse bebê está pedindo para sentar, né? Então, na verdade, assim, o que os pais têm que entender é que é uma movimentação que está solicitando, é um movimento que está pedindo movimento. Então, um bebê que fica fazendo esse tipo de contração, ele está pedindo para se mover, ele não está pedindo para sentar. E o que a gente pode fazer com esse bebê? Começar pequenas inclinações, né? Então, deixar recostado, que eu sempre falo, né? Que é um apoio totalmente, um bebê totalmente apoiado, que é diferente disso aqui, de um bebê sentado, né? Então, fazer elevações com a calça de posicionamento no chão. Então, esse bebê elevar o carrinho, já é uma hora da gente levar o carrinho. Então, esse bebê já começa a querer ter vivência de posturas. E isto não significa sentar o bebê. Colocá-lo sentado. Colocá-lo sentado. Então, nesta fase, o bebê precisa da experiência do chão. Lígia, mas ele vai começar a introdução alimentar daqui a 1 mês. Primeiro que esta data, né, não tem que ser assim, né? As mães marcam no calendário. Não, dia 17 de dezembro... girar a chave para ser batido. E assim, os bebês, eles têm isso desenhado no cérebro deles. Então, a evolução ali, crânio-caudal, ela vai indo nesse sentido. Então, primeiro ele vai ter todo esse monte de aquisição para depois ele conseguir se colocar sentado, tá? E aí, com a chegada do 6º mês, muitas vezes esse é um bebê que já fez algumas vezes a posição de gato, partindo do bruços. Então, pensem, ele teve o bruços, ele teve a esfinge, ele tem a movimentação do desvirar, do rolar. Ele consegue muitas vezes se pôr de gato e na linha de desenvolvimento adequada e normal, onde ninguém senta esse bebê, ele mesmo se põe sentado através do gato. Então, esta é a linha que a gente espera de bebê. É o que acontece? Não, não é. O que acontece é que quando o bebê faz 5,5, mais ou menos, todo mundo começa a sentar esse bebê com apoio, tá?
E sentar com apoio é cercar de bastante apoio ali, né? E aí para começar a introdução alimentar próximo aos 6 meses. O que eu costumo dizer é que eu acho muito importante, falando agora entrando no 6º mês, primeiro de tudo, a gente não espera que um bebê de 6 meses sente sem apoio. A gente não espera isso. É importantíssimo que todo mundo saiba. Um bebê de 6 meses, dentro da linha de desenvolvimento, da evolução neuroanatômica, a gente espera que ele sente com apoio. Tá? A gente espera que um bebê sente sem apoio ao final do 7º mês, início do 8º. Aí a gente espera que esse bebê esteja sentando. Tá? Então, nessa fase do 6º ao 8º mês, é uma fase de muita descoberta. É fase de motricidade grossa, é fase onde esse bebê bate objetos um no outro, é fase onde ele usa, perdão, ele usa muito o apoio de mão girando no solo. Então, ele está deitado, ele gira, apoia uma mão, ergue até metade do corpo. Tudo isso é treino para todas as fases que vêm depois. Então, nessa fase de 6 a 8 meses, a gente tem o início de introdução alimentar, onde um dos sinais de prontidão é o sentar com o mínimo apoio. Na verdade, ele entra como sentar com controle de tronco. E o controle de tronco, ele é um bebê que quando você coloca sentado, ele ao se movimentar, ele não cai na postura. Então, aquele bebezinho que você põe no cadeirão, que ele não teve as aquisições de solo, né, de lateralidade, para poder sentar, quando você põe ele no cadeirão, ele tomba para o lado, ele tomba para o outro, ele tomba para frente. Então, é extremamente importante a gente lembrar que a proteção de um bebê sentado, que é a reação lateral e as mãos à frente no tripé para se manter sentado. Então, isso daqui, né? Um bebê que faz isso daqui para sentar no chão. Isso vem através da modulação de reflexos que ele vai adquirir como? Rolando e pivoteando. Por isso que a gente fala para não pular fases, porque um bebê que não teve as aquisições de solo vai ter um sentar pobre. Agora, Lígia, é muito comum nessa faixa de 6 a 8, aquela velha história que passa de vó para avó, de vó para filha, de filha para neta, que é a história assim. Se o menino chegou em torno dos 7 meses, ainda não está sentando direito, vamos arrumar uma caixa, um caixote, um lugar assim, colocar uns brinquedos, uma coisa, e colocar o menino dentro do caixote, para ele tentar, digamos assim, firmar melhor. Isso é válido, ou isso é exatamente a expressão, essa necessidade é a expressão de não ter feito o estímulo anterior ou ter pulado a etapa. Eu adoro esse tipo de situação, tá? Então, bebê dentro de pneu, bebê dentro de caixa, adoro. Isso. É muito importante para dar a noção de espaço, de tamanho, de grande e pequeno. Então, eu sou pequeno, estou dentro da caixa, a caixa é grande, a caixa está dentro da sala. Isso tudo é extremamente importante. A gente só tem que ficar atento à fase que é feito isso. Então, fazer isso com um bebê de 4, 5 meses, não. Se você tem um bebê de 7 meses que está faltando pequenos ajustes, já passou por aquisição de solo, coloca dentro da caixa, da bacia da avó. Exatamente. Eu adoro esse tipo de conduta. Queria lembrar também que essa fase do 7º, 8º mês é uma fase onde muito bebê já tem aquisição do gato e do arrastar, que a gente chama de arrastar primitivo. Então, esse primeiro arrastar, ele muitas vezes leva o bebê à situação da escalada. Então, no 7º, 8º mês, tem muito bebê já se pondo em pé. O que eu digo sobre isso? A gente não quer um bebê de 7, 8 meses em pé, tá? Mas quando este bebê está se pondo sozinho, ele se põe e ele cai sentado, a gente não estimula que ele levante. Então vamos de novo. Então vamos de novo. Mas se ele está fazendo aquilo, um percurso completo, ele vai até o ambiente, ele se apoia, ele usa o pé para fazer a passagem. Existe uma diferença muito grande de um bebê que agarra o apoio com as mãos e se puxa para ficar em pé do que aquele bebê que vai, né, arrastando, enfim, apoia os braços e apoia uma perna, apoia a outra e aí ele fica em pé, né, que é a postura que eu chamo de urso. Então, é importante ficar atento a esse tipo de movimentação. Lígia, nossa, mas eu vou ficar louca, eu tenho que prestar atenção em tudo isso. A gente está aqui discutindo
cronologicamente como é a conduta. Mas quando você tem um bebê desde cedo no ambiente correto, isso é natural. Isso Isso é vai natural. acontecer sem você nem perceber, né? Isso vai acontecer sem ninguém perceber. Então, é sempre prestar atenção no ambiente. E aí, saber que para cada ambiente a gente tem objetos que são adequados e objetos que são inadequados. Então, nessa fase, por exemplo, é uma fase onde você tem que isolar a casa de fio, de coisa pequena que enfia Cuidado na com boca, escada. centro, né? Aquele centro, aquelas mesas que tem coisas pequenas. Exatamente, porque a gente tem um bebê explorador nessa fase, é um bebê explorador. Então, você tem um nenenzinho de 3 meses, você deixa ele no meio da sala cheio de cálice de vidro em volta e tá tudo bem. Agora, nessa fase, não. E se a gente tem um ambiente, eu fui atender uma criança outro dia e a mãe tinha um ambiente para ele que tinha um monte de coisa que ele não podia mexer. Mas um monte de coisa, coisa da irmã, coisa pequena, uma televisão que era fácil de cair. E aí eu cheguei, ela falou, ele não engatinha, tal. E ela pôs ele assim nesse local e ele tentou se mexer umas 3 vezes. Ela falou, não, aí não, não, aí não, não, aí não. Aí eu falei, olha, se você, eu vou embora hoje, você vai mudar isso, vai mudar isso, vai mudar isso, vai mudar isso. Ele engatinhou, porque ela não ficou freando ele ali no movimento, né? Então a gente fala, 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 mas a criança sempre sabe o Então que fazer. vamos para a fase mais ou menos onde todo mundo espera o engatinhar, né? 9 para 10. Isso. E aí? E aí a gente tem uma fase onde, se esse bebê veio numa linha de desenvolvimento belezinha, tal, que ele cumpriu todas as etapas, ele vai engatinhar, e o engatinhar é uma fase extremamente importante do desenvolvimento. Tem 1 milhão de artigos já que mostram a importância da aquisição do engatinhar para a estabilidade da marcha. Então, a gente sabe, por exemplo, hoje que a formação dos arcos do pé, né, muito tempo se falou que a gente tem a formação de arcos quando a gente coloca a criança em pé, e hoje a gente sabe que o que dá essa formação é o raspar do hálux, do dedão, no solo enquanto esse bebê engatinha. Então, é uma fase extremamente importante. Aqui a gente tem algumas disfunções de posicionamento. Então, os bebês que têm algum tipo de fraqueza de quadril, de fraqueza de cintura escapular, eles vão demonstrar isso nessa fase, Eles vão com colapsar, né? Quando tem com as variações do engatinhar. Então, o bebê que se arrasta de bumbum, o bebê que engatinha como um soldadinho puxando o braço e a perninha de rã. Essas variações acontecem sempre por um motivo específico, e aí cabe a nós corrigirmos, né, dentro dessas variações. Mas nessa fase a gente já tem um bebê que se põe em pé. Então, é sempre importante lembrar que a gente não põe o bebê em pé, que é ele que se põe em pé. E nessa fase, muitas vezes, eles não só se põem em pé, como eles dão passos laterais apoiados. Então, é aquele bebezinho que muitas vezes os pais falam assim, nossa, ele tá andando apoiado no sofá faz 1 mês já e ele não sai disso. Quando você vai ver, o bebê tem 9 meses, tem 10 meses, e ele precisa desse refinamento. Ele tem que andar ali o quanto Deixa ele ele quiser. treinar, né? Deixa ele treinar, Treinar e calma. quando... Ai, o que eu faço para livrar ele? Você deixa ele livre, porque a hora que ele estiver se sentindo seguro e pronto, ele vai soltar o sofá e ele vai sair andando para onde ele tem que ir, entendeu? E é justamente aí que eu vejo que acontecem certos, entre aspas, traumas, né? Que é quando as pessoas querem pular a etapa ou empurrar para a próxima etapa. Então, quer ajudar ele a se pôr em pé, e aí você está criando, inclusive, um ambiente de expectativa, e a criança pode levar uma queda ou pode se A assustar, gente ouve e aí muito, você ai, trava, né? exatamente, a Igual gente ouve muito. Ai, meu filho tá se pondo em pé, mas ele cai. Eu falo, como ele cai? De cabeça ou de bumbum? Ah, ele cai de cabeça. Eu falo, então quem tá pondo em pé é você. Porque o bebê que se põe em pé, ele cai de bumbum. Ele entende que ele conseguiu subir, quando ele vai cair, ele cai de bumbum. Se você põe o bebê em pé e ele não tem estrutura, ele cai de cabeça. Então, são detalhes que às vezes a gente não percebe quando você vai analisar caso a caso. Por isso que eu sempre falo no Instagram, não dá para avaliar por box, não dá para eu falar, ah, tal coisa é normal, gente. Eu não sei qual foi o caminho que você percorreu até aqui, né? tem toda uma história. E aí a gente está chegando perto daquela grande expectativa que é se pôr em pé para poder andar, né? Que é de 11 a 12. E aí é o ponto que eu falo para as famílias entenderem. Essa é a maior janela motora que a gente admite, né? A do andar. A Então do as pessoas andar. precisam entender que esse é o movimento final de uma linha do tempo muito complicada no sentido do sistema nervoso, do desenvolvimento, e que é o que a gente tem que ter menos pressa, né? E aí Menos eu vejo pressa. que é onde tem mais pressa, que é Onde tem quando mais pressa. E chega, assim, é aquela coisa, meu menino andou com 8 meses. Foi, é menino, uma mas comparação pensa, louca, né? mas por outro lado, às vezes ele andou com 8 meses por essa hiperestimulação, porque É. colocaram ele para passar
ultrapassar etapas. Então, E não assim, adianta, infelizmente eles pagam a conta depois, tá? Andou com 7, 8 meses, lá com 2 anos eles chegam no consultório andando de ponta de pé, andando com marcha de pé, que a gente tem que botar palmilha, então, com disfunção de quadril. Então a gente sempre fala, respeitar agora é você não ter que correr atrás do prejuízo depois, que né? essa Então, janela vai até mais ou menos, tem cada lugar diz uma coisa, mas diz, aí vamos. os livros de controle motor falam em média de 18 meses, Isso, por deu aí. um ano e meio, vamos dizer. Então, vocês imaginem que do que se pôr em pé ao andar tem um longo prazo que você precisa ter paciência e calma. Aí fica a família todinha mandando mensagem todo dia. E aí, já andou? E aí, já andou? E É. aí você, com angústia, começa a fazer um estímulo ativo que não tem necessidade, né? E Isso aí eu dou um recado para todas as mães, porque eu recebo muita mensagem, minha sogra fala não sei o quê, meu sogro, minha tia, minha cunhada. Gente, assim, ó, quando eu falo sobre o conhecimento libertar a gente, é isso. Se você, mãe, se você, pai, você sabe que aquela não é a hora e que seu bebê está saudável, está no tempo, isso entra aqui, isso sai aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, se você não acha, se você questiona, aí realmente você fala, ai meu Deus, será que ele está atrasado? Agora, se não existe essa dúvida, a gente tem que abstrair esse tipo de comentário. Ah, ele não andou ainda, não andou. Passou, entendeu? Então, eu vivo falando isso para as mães. Ai, não aguento mais meu marido, minha mãe, sei lá quem, falando que tem que andar. Você já explicou que não tem que andar? eu Né? sempre Então, falo o isso... seguinte: certas coisas você escute, você balança a cabeça por fora e você tá por dentro ao contrário, fazendo É. assim e vai em frente, acabou, né? Então, agora vamos entrar num ponto que eu acho que, assim, para mim, no dia a dia, hoje é o que vem mais. Que, como você mesmo falou aí, ó, lhe chamaram para ir numa casa de um bebê que não engatinha. E aí eu te pergunto, o que é que causa o não engatinhar? No dia a dia, o que é que você vê para as pessoas Então, entenderem assim, ó, o bebê, não tem aquela velha lenda urbana, não, mas pode não engatinhar, ele pode andar não é direto. marco, né? Não é marco. Isso. Ah, Então mas fala e sobre o isso. programa da Netflix? Falou que não precisa engatinhar. Você já viu, Lígia, o negócio da Netflix? Não, gente, não Não, vi. ainda não vi Tenho esse, tempo, não. tenho 2 filhas, não vi, não. É, o que que Dois. acontece? É, o que que acontece? Na maioria das vezes, esse bebê não engatinhou porque pular etapa. Ponto. Pular etapa. Tá? Inclusive, quando a gente lê estudos, a gente lê artigos, pular etapa, esse bebê não engatinhou. O que que significa isso? Significa que ele começou a se pôr ali sentado, do sentado alguém botou ele em pé e daí ele foi. Né? Então, por quê? Porque não precisa engatinhar, porque agora ele vai andar, enfim, né? Outro motivo desse bebê não engatinhar é um bebê que foi colocado no chão tarde. Então, muitas vezes ele não tem aquisição para engatinhar. Engatinhar é um movimento extremamente complexo. Complexo e necessário. Muitas vezes, o fato desse bebê não ter ido para o chão cedo faz com que o engatinhar dele não se desenvolva. Então, a gente vê mesmo, até vou dar uma aula sobre isso semana que vem, que são os engatinhar assimétricos. Aquele engatinhar que vai só com o braço, só com uma perna. E o que que é isso? É um bebê que não teve vivência do rolar, é um bebê que não desvirou, é um bebê que se não se... Um bebê que não se ergue na esfinge vai engatinhar de cabeça. Ele não engatinha com o braço, ele engatinha de cabeça. E aí, muitas vezes, quando os pais veem isso, acabam colocando essa criança em pé. Então, a minha orientação sempre é: esse bebê tem que engatinhar. Ah, mas ele tá na fase de ficar em pé, ele já engatinhou. Se ele engatinhou, nós vamos ensinar ele a engatinhar. Ele precisa engatinhar. É o primeiro modo, o segundo, né? Ali, modo de locomoção. O primeiro modo de locomoção, a gente fala do rolar ali no início de vida. Mas tem que ser um modo de locomoção desse bebê. Inclusive, por quê? Porque se a gente pensar em biomecânica, se você pensar em biomecânica simples, tá? Um jeito simples de explicar. Como um bebê se põe em pé se ele não fica ajoelhado de gato? Não existe como. Não tem como. Se ele não souber colocar os 2 joelhos no chão para se colocar em pé, ele não fica em pé por conta. Então, para pensar que o bebê que não engatinha e está andando, quem colocou ele em pé? Alguém colocou. Pessoa, Ele né? não se pôs sozinho. Tá, Isso. então, ou ele se pôs a custas de reflexo, né? Que é quando puxa alguma coisa e se põe em pé todo duro. E aí são bebês que vão ter marcha plantar, então é super comum. Então, eu Infelizmente, a acho que gente ainda tem muita gente que fala que não é necessário. a mensagem principal é: busque o engatinhar. Não se Busque preocupe engatear. com o andar. Busque o engatinhar. Do engatear virar o ficar em pé e o andar. Então, E, gente, uma coisa eu garanto, se o seu bebê engatinhou, quando ele se coloca em pé, a marcha dele é muito estável. É uma marcha muito estável. É aquele bebê que começou a andar, ele vai passar obstáculo, ele vai aprender a correr, ele vai pular com os 2 pés, ele vai pedalar, ele vai andar de skate.
né? Quando a gente pega um bebê que anda, ai, meu bebê andou com 8 meses, é incoordenado, muitas vezes, tá, gente? Não tô generalizando, tô dizendo aqui que muitas vezes acontece. É um bebê que tropeça no próprio pé, eu atendo crianças agora, que correm e tropeçam no próprio pé. Aí você vai ver o histórico da criança, ah, não, ele sempre foi saudável, não sei o que lá. Ah, com quanto tempo ele engatinhou? Ah, não, ele pulou engatinhar. Então, assim, são refinamentos, né? A gente tem que deixar esse bebê na melhor potência dele e o engatinhar faz parte desse refinamento postural, indiscutivelmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para essa, eu acho que como eu tenho só uma hora, nós temos só uma hora, a gente Nunca vai dá marcar tempo, tá? outro dia para conversar. Mas eu acho que isso aqui é o principal, né? Vamos fazer assim Tá, para o pessoal. A tá. simetria vai ser a tema de uma live futura nossa. Não Isso. adianta falar assimetria, não, Não não, não. adianta. O que eu acho que para a gente fechar é você colocar o seguinte: quais são os principais sinais de alerta que os pais precisam observar nesse primeiro ano de vida para procurar uma fisioterapeuta que tenha especialização em parte motora ou neuromuscular infantil? Quais são os sinais principais que você colocaria para os pais que estão assistindo a gente? Então, falando desde o início, né? Então, bebê sem controle cervical, o controle cervical ele tem que vir próximo ali ao final do terceiro mês. Então, se a gente tem um bebê que não tem controle cervical, ou ele tem um controle cervical pobre, que é ele sobe, não sustenta, sobe, não sustenta. Isso é um sinal de alerta importante. A gente pode estar falando do bebê hipotônico. Existem muitas patologias, né? Não se diz mais patologia. Existe muita doença relacionada a isso. Então, é importante a gente estar sempre de olho, tá? Então, falta de controle cervical, as preferências, então um bebê que só fica com o pescoço para um lado, só mama um seio, qualquer sinal de achatamento na cabecinha. Então, quando a gente tem uma cabeça, a cabeça do bebê, ela pode ter vários formatos. Ela pode ser mais arredondada, mais oval, mais triangular, porém, ela tem que ser inteirinha convexa, ela tem que ser inteirinha assim. Se em algum lugar a gente encontra uma concavidade, um lugar que ele deixa de ser assim para ele ser assim, por exemplo, a gente tem que buscar ajuda, tá? Por quê? Porque aquilo, a gente vai entrar num outro tema, mas aquilo com certeza vai influenciar mais para frente nas aquisições motoras do bebê. Então, as preferências, ausência de controle cervical, sinais como depois do tempo, né, hiperreflexias, então os bebês ali que com 6, 7, 8 meses apresentam ainda demonstração de reflexo que já deviam ser abolidos, e assim, gente, tudo isso que eu tô falando é coisa que o médico acompanha em puericultura, os pais não têm que ficar ali imaginando, ai meu Deus, mas eu não sei avaliar reflexo, então a gente espera que esse bebê esteja sendo acompanhado e eu fico aqui com o apelo de que não deixem de levar os bebês mensalmente no médico, façam esse acompanhamento, porque disso depende todo o andar aí da carruagem. Exato. Eu queria só citar dos prematuros também, fazer um Sim, parênteses aqui, porque se eu puder deixar um recado, lógico que todo mundo que me segue já sabe, né, que prematuro tem que ter acompanhamento, a gente faz um acompanhamento, e quando eu falo acompanhamento, não é fisioterapia, muitas vezes não chega a ser fisioterapia, é um acompanhamento mesmo, de orientação. Porém, eu espero que todo mundo aqui já saiba que a gente vai acompanhar os marcos de desenvolvimento de um bebê prematuro através da idade corrigida. Tá? Então, tem muita mãe desesperada porque o bebê não senta. Quando você vai corrigir a idade, o bebê tem 3 meses de idade corrigida. Então, é muito importante todo mundo saber. isso. Nasceu antes de 37 semanas, a gente corrige como se tivesse 40, tivesse nascido com 40, e aí a gente vê qual é a idade corrigida desse bebê. E Todos através esses da... marcos, né? Todos esses marcos que a gente Isso. falou, a gente Você leva em vai conta, esperar na a corrigida. gente desconta o tempo que o bebê nasceu antes do tempo. Então, para facilitar, para o pessoal entender, se um bebê nasceu com 32 semanas, ele nasceu 2 meses antes do tempo. Então, a gente não vai estar preocupado se ele não sentar com apoio aos 7 meses, por exemplo. Isso. Então a gente só espera isso para ele lá próximo dos 9, porque a gente está sempre descontando esses 2 meses até Descontando. os 2 anos de idade na parte de crescimento, de cabecinha, de peso, etc. Quem é pai de prematuro já se acostumou com essa questão. Mas eu acho que a principal coisa que ele já está falando é assim: o pediatra avalia, o pediatra acompanha, mas pessoas como Lígia, que podem dar um olhar para um prematuro, de avaliar, de fazer aconselhamento, não necessariamente intervindo, são pessoas extremamente profissionais, extremamente importantes de serem procurados. É igual a gente estava falando sobre fala com a Juliana Trentini, e a gente
colocando dessa mesma forma. Hoje, acho que a gente tem que mudar hoje e começar, por exemplo, fala. Se a gente está sentindo como pediatra que essa família precisa de orientação na fala, por que não marcar uma consulta com a fono, que cuida de Com criança, certeza. para ela fazer isso? Então, se a gente está sentindo que aquela família precisa de orientação em relação a como proceder nesse desenvolvimento motor, marcar uma avaliação com uma fisioterapeuta como Lígia, para que ela não necessariamente vai estabelecer uma rotina de sessões, se não houver problema, na verdade, no sentido de um diagnóstico, o que ela vai fazer é o que o pediatra faz com muito mais propriedade, experiência e refinamento, porque ela só trabalha com isso. Então, eu acho que isso precisa ficar bem colocado na cabeça das pessoas, que a puericultura desse novo século é uma puericultura multiprofissional. Não é mais só o pediatra. E as pessoas precisam aceitar quando a gente manda para nutri, quando a gente manda para fisioterapeuta, quando a gente manda para fono, não necessariamente em busca de um diagnóstico, e sim em busca de exatamente coisas refinadas que só o fisioterapeuta vai dar, que o fono vai dar e que o nutri vai dar, né? Com certeza, com certeza. A equipe Então, interdisciplinar hoje é a lembrem-se solução de muita disso, coisa. a puericultura, o acompanhamento dos bebês, ele precisa ser multiprofissional. Isso aí. O que nós ficamos devendo? A gente não devemos entrar nesse negócio de assimetria, mas dar uma live toda. Então vai ficar muito futuro. Lígia, você falou aí, mas reforça para o pessoal que essa semana tem uma aula sobre engatinhar, não é isso? Isso. Eu vou dar uma aula. Na verdade, eu fiz um vídeo ensinando os tipos, né? Mostrando os tipos mais comuns de distúrbios aí, entre aspas, do engatinhar, e eu tive muita dúvida, mas como é um assunto muito extenso, eu resolvi fazer uma aula e vai ser na segunda-feira, dia 21. Eu nem sei se as vagas já esgotaram, mas enfim, dá para tentar lá através do link. Depois você abre outra turma, então, para o pessoal que se interessa. Vou ter que abrir. Tem muita gente pedindo já de auxílio para o rolar, assim, sempre lembrando que não é um atendimento de físio, né? Na verdade, é uma aula, orientações, então vale super a pena para quem tem qualquer dúvida nesse sentido, que participe lá da aula. A gente vai ter os 30 minutos finais só de tirar dúvida com os participantes, então vai ser muito legal. Muito bem, muito obrigado. Não Imagina, obrigada a você. Foi só o primeiro, viu? Foi só o primeiro. Eu acho que, como eu falei, as pessoas tiveram a oportunidade de lhe ouvir, mas principalmente eu tenho certeza que cada um aqui saiu, inclusive eu, com algo novo, com uma ideia diferente, com um olhar diferente. E eu acho que a rede é isso, né? A gente está fazendo isso aqui. A gente está aqui tentando propagar informação. Como você mesmo está dizendo, eu não estou sendo pediatra de ninguém aqui, você não está sendo fisioterapeuta de ninguém aqui, mas a gente está dotando as famílias daquilo que elas mais precisam, que é capacitação. E não matem os mensageiros, tá, gente? Não matem os mensageiros, que eu vivo sendo crucificada, que eu falo que a cadeirinha é ruim, não sei o que, eu falo, não me matem, eu só dou informação. Esse negócio de bloqueio, hater, etc., a gente tem que se acostumar mesmo. Eu já deixei. Coitado. Entrega a Deus. Cancelado. Olha, obrigada, doutor. Foi um prazer estar aqui com você. Valeu, espero pessoal, que a gente faça isso mais vezes. Eu vou deixar no perfil Pedflix salvo. Se eu conseguir baixar o vídeo, se o Instagram me deixar, eu também vou publicar lá no Flávio Pediatra e depois no YouTube. Mas vou marcar a Lígia em tudo isso para ela avisar o povo dela. Muito obrigado, gente. Obrigada a presença de todo mundo. Continua o trabalho maravilhoso aí, viu? Obrigada a você também, doutor. Tchau, pessoal. Um abraço. Boa semana para vocês também.